Fala galera, como que vocês estão? Como que vocês se encontram? E hoje eu tô aqui para falar sobre Atos capítulo 1. A gente começou falando tudo o que você precisa saber sobre Atos dos Apóstolos e agora temos que dar sequência, não podemos parar no meio do caminho. Então, Atos capítulo 1 é uma história muito excêntrica, é uma história com alguns ensinamentos, uma história que talvez tenha alguns detalhes que você precisa estudar a fundo para poder entender. E nós vamos começar estudando, lembrando que Atos dos Apóstolos é uma continuação do Evangelho de Lucas. Então Lucas está fazendo um relato para Teófilo e ele começa assim, né, o capítulo de Atos, no versículo 1 e 2. Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Pega esse insight aqui. Todas as coisas que Jesus passou a fazer e a ensinar, até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolheram, foi elevado às alturas. Jesus fez e falou, em vez de falar e fazer. Então, uma coisa muito interessante sobre o ministério de Jesus é que Jesus Cristo, ele fez e falou. Eu escrevo a você as coisas que Jesus fez e falou, fez e ensinou. Então, o ministério de Jesus, ele só podia ensinar porque ele era gabaritado pelas suas obras, ele era instruído pelas suas obras. Suas obras davam moral para que ele pudesse ensinar algo. E é uma coisa que nos ensina hoje em dia, porque a gente realmente... O cristianismo não é uma doutrina de apenas uma filosofia, fazer o bem pro próximo, não é uma filosofia vã. Ela é uma filosofia de conduta, de prática. Tanto é que a nossa doutrina, a doutrina cristã em Atos, está querendo mostrar que qualquer pessoa no mundo, um mecânico de fábrica, um escravo, um servo, um dono, um empresário, um rei, poderia ser um discípulo de Jesus. Porque a fé cristã é uma fé de fazer e ensinar. Não é uma doutrina só de ensinamentos. Ela é algo que a vida de Jesus, ela impelia aquilo. É uma vida prática. Segunda coisa que a gente tem que entender. O ministério de Jesus, ele está dividido em dois estágios. Então, o primeiro estágio do ministério de Jesus é o estágio pessoal. Jesus veio como pessoa, como um homem. O ministério pessoal de Jesus, ele veio, ele tocou pessoas, ele ensinou pessoas, ele se relacionou, ele teve as mesmas necessidades que nós. E o segundo estágio é esse estágio celestial. Então, Jesus, ele precisava continuar agindo. Como que ele fez isso? Através dos apóstolos. Através de seus discípulos. Então você que é um discípulo de Jesus, é as mãos de Jesus hoje tocando as pessoas. Você que é um discípulo que crê em Jesus, é Jesus curando pessoas. Você com os seus recursos, é Jesus alimentando multidões, alimentando vidas. Você sendo um discípulo de Jesus, agora é a continuidade do ministério de Jesus. Jesus, ele veio em pessoa, mas agora é o segundo estágio que está rolando, o estágio do Espírito Santo. Ele enviou o Consolador e agora ele está presente conosco todos os dias através do Espírito Santo. Como está relatado em Mateus 28, que diz assim: eu estou com vocês todos os dias. Como que ele está com a gente todos os dias? Através do Espírito Santo. Agora Jesus, ele continua fazendo, só que através da igreja, através dos seus discípulos. Então o primeiro estágio, pessoal, Deus como homem. O segundo estágio, celestial. Agora o Espírito Santo toma homens que vão fazer o papel de Jesus. Então, primeiro estágio, pessoal, segundo estágio, celestial. Uma coisa que acho que não dá nem para conversar, acho que é até uma infantilidade falar, mas eu vou falar, é que não é um objeto de estudo que Jesus ressuscitou e está vivo. Isso para nós é simplesmente um fato. Jesus ressuscitou e está vivo. E teve inúmeras pessoas que foram testemunhas oculares da ressurreição, que viram Jesus realmente ressuscitar dos mortos. Que depois de ver ele morto, conversou com ele, se relacionou com ele, e vai alguns aqui. Como a Maria, a Maria Madalena viu Jesus depois de ressuscitado. As mulheres do túmulo, né? Os 2 discípulos no caminho de Emaús, Pedro, os 10 discípulos porque um tinha traído Jesus, que é Judas, o outro era Tomé, que não estava presente. Depois, os discípulos e Tomé também viram Jesus. Os 7 discípulos no Mar da Galileia. Os 11 discípulos na montanha da Galileia, Tiago, né, 1 Coríntios diz que Tiago também viu Jesus ressuscitar dos mortos, e Paulo. Paulo teve a visão e viu Cristo falando para ele, Paulo, por que você me persegue? Então, todas essas pessoas viram com seus próprios olhos Jesus ressuscitar. Isso não é um objeto de estudo, isso é simplesmente um fato. Se você crê em Cristo, você deve considerar isso como um fato. Ele ressuscitou dos mortos, é por isso que a gente prega o nome dele. No versículo 3, veja que lindo, ele fala assim, ó, e falando muitas coisas
concernentes ao reino de Deus. Em Atos capítulo 1, versículo 13, fala assim, ó, e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Jesus é o próprio reino de Deus. Jesus é a instituição do reino de Deus. O homem não consegue chegar até Deus e o homem não consegue estabelecer um reino. Gente, espera aí, porque chegou comida pra gente. Oi? Boa noite, querido. Ah, beleza. Tá bom, tchau, tchau. Valeu. Você é essa, amor? Valeu. Gente, voltando aqui ao assunto. Jesus é o próprio reino de Deus. Jesus é o reino de Deus. Então o homem não conseguia lidar com o assunto, não conseguia entender como que era fazer esse reino. Os judeus, eles achavam que eles iam impor o reino de Deus, porque eles eram um povo escolhido, né? Nas escrituras eles tinham privilégios e eles iam dominar o mundo. Mas Jesus é o reino de Deus e ele plantou esse reino. E uma coisa que é linda nisso é que os discípulos ainda apresentavam uma visão distorcida do que seria esse reino. Então, no versículo 1:8 vai falar, né? 1:4 vai falar assim: e comendo com eles determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele, de que de mim ouvistes. O Pai prometeu o Espírito à igreja, e a igreja deveria esperar. Então ele está naquele tempo na montanha Betânia, e fala: volte para Jerusalém e espera que eu vou derramar do meu Espírito. Eles ainda tinham uma visão distorcida do que seria esse reino. Então eles esperavam: o que será que agora vai acontecer? Agora ele está vivo, ele ressuscitou, agora ele vai vir com tudo, vai morrer os romanos e agora a gente vai voar. Mas Jesus falou assim: espere em Jerusalém. Fica lá e espera que tem uma promessa do Pai que tem que se cumprir. O Espírito Santo, o meu Espírito, o Consolador, vai vir até vocês. E Jesus reafirmou essa promessa várias vezes, né, dizendo assim, ó, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito, né? João 14:26. Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do meu Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim, João 15:26. Mas eu vos digo a verdade, convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se, porém, eu for, eu vos enviarei, João 16:7. Ele, durante a vida dele, foi falando que viria essa promessa do Consolador, do Espírito Santo. Então, eles tinham visão distorcida, eles tinham a promessa para se cumprir, o Espírito Santo ia habitar a vida deles, mas eles ainda não entendiam, então eles tinham que esperar para que isso acontecesse. Vamos lá. Em terceiro lugar, é que a natureza do reino estava equivocada. Quando Jesus falava de reino de Deus, ou até mesmo os discípulos falavam sobre o reino de Deus, os judeus já entendiam outra coisa. Eles entendiam que o reino ia ser trazido através de um poder político-militar. Então, eles começaram a imaginar que Jesus viria, ele ressuscitou agora, então ele iria impor um reino. E todo judeu tinha esse no coração, esse orgulho, como eu disse, que eles são um povo escolhido, então eles iriam dominar na terra. E, na verdade, isso não é tão verdade assim, não foi esse reino que Jesus está falando. Esse reino não se estabelece em embaixadas de países, esse reino se estabelece em corações humanos. A palavra de Deus diz que esse reino não vem com visível aparência, ele vem porque ele está dentro de vocês. Não digam que o reino está ali ou está aqui, o reino está dentro de cada um. Então, enquanto os judeus esperavam um reino de um líder político, um líder militar, Jesus estava falando de um reino que entrava no coração de pessoas. Então eles tinham uma visão distorcida do reino, e a natureza do reino é a seguinte, versículos 6 e 7 de Atos capítulo 1, pega aí. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo que você vai restaurar o reino de Israel? Respondeu-lhe: não compete em vocês conhecer isso. E uma coisa que a gente sabe que tem hoje, os discípulos, quem serve Jesus, são pessoas que gostam de especular sobre os finais do tempo. Eu trabalhei com uma moça chamada Carla, pastora Carla Graciela, é uma bênção de mulher. Mas imagina uma mulher que especula quando que vai ser o final dos tempos, como que vai acontecer. E os anticristos já mudou, acho que umas 1000 vezes, né? Era o Emmanuel Macron, agora não sei quem é mais. Então a especulação, e eu concordo com o John Stott que fala assim, para você combater essa vã especulação de quando virá, quando Deus vai fazer, quando Deus vai restituir os reinos, isso não compete a nós. É entender isso, não compete a mim saber isso. Isso compete a meu pai sabe, quando ele enviar Jesus de volta, Jesus vai vir. Então esse reino, ele não vem com visível aparência, e eu não posso ficar especulando: Jesus, mas quando que o Senhor vai fazer? Não, esse não é o foco. Agora o foco é você ser a minha testemunha, que vai ser o que Jesus vai falar no versículo 8, né?
os discípulos ainda eles nutriam um sentimento nacionalista. Nós vamos conseguir, nós vamos chegar longe, nós vamos fazer parte desse reinado. E, gente, quanta imaturidade! A Palestina, a região de Israel, é um pedaço de terra de 60 quilômetros por 200 quilômetros. Então não tem como, não teria como eles terem independência. Eles foram independentes por um tempo, mas eles não aguentaram a pressão. E o que aconteceu? Aconteceu que as nações foram dominando sobre eles. Assírios, sírios, babilônicos, gregos, depois os romanos. Não tem como. Não tem como. Humanamente falando, nunca esse reino de Deus que eles esperavam ia acontecer. Então, só Deus podia implantar um reino, e é o reino que Deus quer, e não o reino que o homem quer, que os judeus querem. Jesus, ele corrigiu essas falsas noções de reino. O reino é dentro das pessoas, o reino não é um reino que se vê com os olhos, nossa, imponente, não, ele é de outra forma, não vem com visível aparência. E primeira coisa, eles pensavam que o reino era terreno ao invés de espiritual. Isso precisava ser corrigido. Às vezes você tem uma noção assim, minha vida financeira não vai para frente. E Deus não está preocupado com a sua vida financeira. Ele quer que a sua vida financeira glorifique Ele. Ele se preocupa com você. Mas existe uma prioridade em Deus, que é a sua vida espiritual. Que é a sua salvação, que é a sua redenção. É isso que Deus se preocupa. Ele não se preocupa que você vá para o inferno pobre, endividado. Ele se preocupa que você se sare aqui dentro. Então o reino de Deus não é terreno, ele é celestial. Segunda situação, eles pensavam que o reino era regional, ao invés de internacional. Eles pensavam que o reino de Deus ia ser só ali para eles, os judeus, a nação de Israel, as pessoas que estão envolvidas com eles, na Jerusalém, Judéia, ali. Jesus falou, não, é internacional, vai começar aqui, mas vai para os confins da terra. Terceira noção errada que eles tinham eles pensavam que o reino era estático em vez de gradual. Eles achavam que o reino de Deus era algo parado, que as pessoas tinham que vir buscar neles a sabedoria. E é uma grande mentira. O reino de Deus, ele é gradual, ele cresce, ele avança, ele é como um grão de mostarda, ele é pequenininho, ele está numa família, mas logo ele se expande. Ele muda a história de uma família, que muda a história de um vizinho, que muda a história de uma rua, que muda a história de um bairro, que muda a história de uma cidade, que chega no mundo. Ele é gradual, ele vai crescendo, não tem como você impedir o avanço do evangelho. Quarta e última noção, eles tinham uma noção errada, dizendo assim, que eles achavam que eles fariam parte de um reino que colocaria justiça social na terra. Justiça social não é tudo. É uma parte é o subproduto do evangelho. O subproduto do evangelho é que as crianças comam, é que as pessoas tenham igualdade. Mas isso não é o produto é Jesus, é a salvação. Eles imaginavam que esse reino era um reino que eles iam trazer uma justiça social. É papel do cristão alimentar multidões, é papel do cristão alimentar os pobres. Mas esse não é o produto do evangelho. O produto do evangelho é falar da mensagem do Cristo, do nosso Jesus, do Galileu, que nasceu em Belém, viveu em Nazaré, viveu na Galileia e morreu em Jerusalém, ressuscitou e está vivo hoje. Esse é o nosso papel, contar essa história. Então, ele corrigiu essas noções falsas que os discípulos tinham de reino. No versículo 8, agora, parece que o versículo 8 é o versículo que narra, resumindo o que ia acontecer na história do Evangelho. Né? Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e serei as minhas testemunhas. Pega esse insight aqui. Testemunha no grego, muitos estudiosos falavam que essa palavra testemunha quer dizer mártir. A pessoa que ia morrer pela mensagem. Por quê? Porque uma testemunha, ela não podia expressar a opinião dela, o pensamento dela. Ela não podia expressar o que ela pensava sobre o réu ou sobre a questão. A testemunha tem que falar o que aconteceu. E o fato que aconteceu é que Jesus ressuscitou dentre os mortos. Nem que isso lhe custasse a vida, o Espírito Santo iria capacitar eles para eles serem testemunhas, mártires, para eles morrerem por conta de testemunhar. Isso realmente aconteceu. Não importa. Inclusive, eu vi um vídeo do Rodrigo Silva, ele fala assim, a ressurreição de Jesus é tão real que os discípulos preferiram morrer por essa verdade do que voltar atrás e falar, não, ele não ressuscitou, porque ele tinha ressuscitado de verdade. Vamos lá. Isso aqui é uma aula, é um estudo, então você fica à vontade para comentar, para assistir, para compartilhar. E tamo junto. Hoje eu fiz aqui na minha cozinha. Eu ia fazer um café, mas eu desisti.
Vamos lá. A palavra testemunha do grego corresponde a mártir, já disse sobre isso, mas existem 4 pontos que a gente tem que entender sobre esse lance de o Espírito Santo descer, versículo 8, sobre nós e nos fazer testemunhas. O primeiro nós precisamos sair do campo da especulação. Quando vai ser? Quando ele vai voltar? Quando ele vai colocar reinos? Acabou. Não compete a nós saber. Compete a você ser testemunha do que aconteceu. Segunda coisa, para perdoar. Porque ele começa a falar assim, vocês vão ser testemunhas em Jerusalém e na Judéia. Tudo bem, Jerusalém e Judéia são nossos amigos. Em Samaria, vai precisar perdoar os samaritanos. Você vai querer pregar para eles. Vai precisar agora perdoar os gentios. Vocês não falavam que eles eram só combustível para o fogo do inferno? Agora eles são alvos do amor de Deus também. Então, para de especulação. Vai ter que perdoar. Terceira coisa, vai ter que pregar até os confins da terra. Vai dilatar agora a ideia de que ficou só em vocês, para vocês. Vai ter que acabar com esse nacionalismo, de que o Israel é o top. Agora existe o Israel de Deus, que é a igreja. E a quarta coisa, vocês vão morrer. Como a palavra grega significa mártir, vocês vão morrer. Esse é o destino de vocês. E o Espírito Santo vem em vocês para serem testemunhas, ou seja, mártires, sobre esse acontecimento. Ele vai dar capacidade de vocês quererem morrer por Jesus. Só Jesus incentiva, consegue trazer você com amor e com amor até a morte. Até porque o evangelho é um chamado para morrer. Primeiro para você morrer para você mesmo. E depois você morrer por ele, pela mensagem, pelo evangelho. Agora, versículo 9 ao versículo 11, ele vai falar da ascensão de Jesus, né? Versículo 9 ele diz assim, dita essas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. Essa subida pública, visível e gloriosa era uma mensagem eloquente da obra consumada de Cristo. Ele subiu. Ele foi assunto aos céus. Não tem mais como subir. Ele foi exaltado. Inclusive, Paulo vai escrever, pelo que Deus o exaltou sobremaneira e deu nome para ele que está acima de todo nome. Por isso toda língua vai confessar, todo joelho vai se dobrar, dizendo que Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Em terceiro lugar, ele voltará pessoalmente. Veja o versículo 10 e 11 aí. Ele diz assim, ainda estando com eles os olhos fitos no céu, porque imagina, os discípulos estão lá, eles olham para o céu e falam assim, nossa, ele foi assunto ao céu. Enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles. E lhes disse, varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo em que viste subir. É muito simples de entender. Deus enviou Jesus. Jesus nasceu como um menino, viveu entre os homens, ressuscitou, morreu por nós, ressuscitou, voltou para o Pai, e o Pai vai mandar ele de novo para voltar a buscar a gente. Então esses varões que provavelmente eram anjos, dizem, vocês estão olhando para o céu? Esse Jesus que subiu, vai voltar. E agora essa volta não vai ser para alguns, vai ser para muitas pessoas. Ele vai voltar para buscar a sua igreja, ele vai voltar para consumar essa obra, vai ser uma volta pública. Não só restrita a alguns apóstolos, a alguns seguidores. Então, essa é a consumação, ele foi exaltado. No versículo 12 ao 14, muito lindo, porque agora começa um clamor pelo Espírito Santo. A igreja se reúne agora para clamar por esse Espírito, né? Então eles voltaram de Jerusalém, do monte chamado Olival, que dista daquela cidade mais ou menos a distância de um sábado. Jesus ascendeu ao Monte das Oliveiras e cerca de 1 quilômetro da cidade de Jerusalém, ele volte para Jerusalém. Então eles estavam mais ou menos de 1,5 km a 2 km longe de Jerusalém, no Monte das Oliveiras, ou o Monte Olival, e Jesus fala, volte para Jerusalém. Por que volte para Jerusalém? Porque no lugar que nós fomos humilhados, que eu morri, que eu fui sepultado, lá vai ser o lugar que eu vou descer com o meu Espírito, que eu vou enviar o Consolador, que vocês vão ter grandes vitórias. No lugar que vocês voltaram desanimados, achando que eu tinha perdido, vai ser lá que eu vou mostrar para vocês que eu não perdi nada. Que nós vamos começar o grande avivamento, o propósito que eu tenho para o mundo. Vai ser lá. Segunda coisa, o lugar, né? O lugar, eles entraram num cenáculo. O cenáculo foi o lugar onde eles receberam instruções de Jesus, foi o lugar onde eles comeram com Jesus a última ceia, um lugar onde Jesus orou por eles. Então era um lugar muito especial, era um cenáculo. Era o mesmo lugar onde eles passaram a vida com Jesus, seria o lugar onde eles iniciariam a vida com Jesus agora, só que a partir do seu Espírito.
E o último lugar é as pessoas que estavam lá, né? Pedro, João, Tiago, André, Felipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o nacionalista, e Judas, o filho de Tiago, com as mulheres, e com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Então, no grupo do cenáculo somava mais ou menos 120 pessoas. No versículo 15 diz que 120 pessoas. Conforme a lei judaica, era necessário de pelo menos 120 pessoas para formar um concílio judaico de ensino. Com as suas próprias regras, com os seus próprios... claro, seguindo a lei, mas... Então, esse 120 conseguia dar legalidade para iniciar a Igreja de Cristo, o colégio apostólico. E estava entre eles algumas figuras ilustres, como a de Pedro. E Pedro vai se tornar o líder. Ele é o líder da igreja. Ele se levanta para algumas questões, a gente vai falar mais para frente. Mas uma marca dessa igreja, buscando o Espírito Santo, todos perseveravam, versículo 14, parte A. Todos perseveravam unânimes em oração. Então aqueles 120 irmãos estavam acreditando que Jesus viria, que Jesus mandaria o Consolador, que Jesus ia mandar. Eles continuaram orando, eles obedeceram, voltaram para Jerusalém, voltaram no cenáculo, 120 pessoas orando, se derramando. E cabe aqui algumas observações. Sempre que Jesus, ou o Senhor, quer derramar misericórdia no seu povo, ele tensiona o seu povo a orar. Sempre antes de um grande acontecimento, um grande avivamento, tem que ter oração. Sempre antes de uma situação de vitória, precisa ter joelho no chão. Antes de um pastor se levantar diante das pessoas, ele tem que se dobrar diante de Deus. Antes de você querer falar verdades para sua família, você acha que você é o único convertido da casa, você precisa se derramar de Deus pelos seus parentes. Todos os capítulos de Atos vai falar sobre oração. Salvo um ou outro, mas todos vão ter oração. Por oração, o Espírito Santo desceu. Por causa de oração, Estevão estava orando enquanto predrejavam ele. Por causa de oração, eles curaram um enfermo, um coxo na Porta Formosa. Eles estavam orando e foram orar no templo. A oração fazia parte. A oração, pastor que está me ouvindo, líder que está me ouvindo, discípulo de Jesus que está me ouvindo, a oração ela é um trabalho nosso. Nós devemos trabalhar em oração. É algo que nós devemos fazer. Não tem escolha se a gente quer que Deus venha. Devemos orar, devemos buscar. E você vê que é lindo, né? Eu vou ler uma frase aqui do livro que está guiando o nosso estudo. Posto que o Espírito Santo é a dádiva divina que capacita e guia a igreja, a atitude humana correspondente diante de Deus é a oração. É na medida que a igreja ora que ela recebe o Espírito. O Espírito Santo ele se derrama em uma igreja que deseja ele. E se cabe aqui um exemplo, Jeremias Lampier, um homem de negócios, né? Ele tinha falido em 1850, então uma crise muito grande nos Estados Unidos, e tinha muitas pessoas falidas. Jeremias Lampier, ele abriu uma reunião de oração com empresários, com comerciantes, com pessoas que trabalhavam para si, né? Empreendedores. E no começo, essa reunião de oração tinha 6 pessoas, depois veio 40, depois, durante 6 meses em Nova York, todos os dias, essa reunião de oração passou de ser semanal para ser diária. Todos os dias, 10 mil pessoas iam orar juntas por um avivamento. Depois daquilo, surgiu um grande avivamento que varreu toda a América do Norte. Muitas almas. Depois daqueles dias de oração em Nova York, mais de 1 milhão de almas se achegaram a Jesus naqueles dias. Por quê? Por quê, hein? Porque é a oração que faz. É a oração que faz acontecer. É a oração que testifica. Nós devemos ter uma vida de oração e Atos dos Apóstolos nos ensina muito isso. Muito isso mesmo. Então, o livro de Atos é repleto de oração. É um livro que vai incentivar você muito a orar, a buscar, a clamar. Então, esse capítulo aqui, eles unânimes em oração, perseveraram. É o segredo, é a chave. Na verdade, a oração é um escudo para a alma. É uma adoração a Deus. E ela também é um flagelo para Satanás. Ela enfraquece as forças do diabo. O diabo é enfraquecido quando você ora. Talvez é por isso que você sente tanto impedimento para orar. Porque o diabo, ele odeia que você ore. Agora, para finalizar, a gente vai falar da substituição de Judas, que era uma decisão necessária. A palavra, as profecias diziam que existiria um traidor e ele precisaria ser substituído. Vamos ler o texto aqui. Pela liderança de Pedro, Irmãos, convinha que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo proferiu anteriormente por boca de Davi.
acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam Jesus, porque ele era contado entre nós e teve parte nesse ministério. Judas teve a honra de ser discípulo de Jesus. Judas, ele até fez milagres. Com certeza ele estava junto com Jesus, ele viu milagres, ele viu coisas maravilhosas. De repente ele fez milagres na autoridade de Jesus, mas ele preferiu se demitir. E aí a gente tem que fazer uma reflexão. Arrependimento que gera vida ou remorso que gera morte? Ele não aguentou o remorso, ele até devolveu o dinheiro. Devolveu o dinheiro e outros registros dizem que ele não só se matou, mas o estômago dele caiu numa ribanceira e espatifou todo, ficou todo aberto, todas as sangrias dele, todo a sujeira interna do corpo dele ali, né? Por quê? Porque isso é o que estava reservado. A perdição estava reservada para o traidor. Mas se ele se arrependesse, Jesus aceitaria ele de volta com certeza. Porque Pedro se arrependeu. E Pedro contava a história que ele tinha traído Jesus. Pedro foi até pior. Porque Pedro era o que estava mais junto e falou, não conheço ele. A questão é, Judas precisava ser substituído, porque existia uma profecia. Pedro se levanta e fala, vamos substituir ele. E agora, como que eles fazem essa substituição? No versículo, muito lindo isso, porque no versículo do 21 ao 26, eles dizem, é necessário, pois, que dos homens que nos acompanharam todo esse tempo, que o Senhor Jesus andou entre nós, começando no batismo de João, até o dia em que dentre nós foi elevado às alturas, um destes se torne testemunha, né, conosco da ressurreição. Então propuseram dois, José, chamado Barsabás, apelidado de Justo, e Matias. Orando, disseram, tu, lembra de novo da oração? Tu, Senhor, que conhece o coração de todos, revela-nos qual destes dois tens escolhido para preencher a vaga neste ministério e apostolado do qual Judas se transviou, indo para o seu próprio lugar. E os lançaram sortes, vindo a sorte cair sobre Matias, sendo-lhes então votado lugar com os 11 apóstolos. Eles oraram antes de decidir. Eles não fizeram decisões políticas, vamos chamar aquele cara que tem dinheiro. Hein? E hoje em dia as igrejas fazem isso. Muitas igrejas fazem isso. Elas tomam decisões políticas para dar cargos, para dar situações, mas o reino de Deus mostra que é totalmente ao contrário. Eles oram antes de tomar decisões. Irmão, pastor, líder que está aí, não toma uma decisão precipitada, não coloca ninguém em algum lugar de liderança na igreja sem antes orar a Deus. Por quê? Porque é só através da oração que eles substituíram. E tem alguns estudiosos que falam assim, eles foram precipitados, porque esse lugar era de Paulo. Mas isso realmente não é uma verdade, porque o próprio Paulo fala que os 12 apóstolos estavam em Jerusalém, quando ele esteve lá em Atos. Vai falar que Matias também estava. Por quê? Matias era respeitado como apóstolo. Paulo é um apóstolo fora do tempo, né? Ele mesmo vai se denominar assim. Então, o livro de Atos capítulo 1, leia, estude, espero que eu tenha abençoado você, porque ele é um livro muito bacana. A gente fez meio pincelado, mas vai te edificar muito. Por quê? Porque o livro de Atos é um livro magnífico, rico, e o livro de Atos capítulo 1 está totalmente explicado aí para você. Espero que tenha te abençoado. Compartilhe com seus irmãos, manda esse link, fala, veja esse estudo aqui. E vamos que vamos. Eu espero ter abençoado você. E até uma próxima. Aí, semana que vem, talvez a gente vai postar do Atos capítulo 2, o Pentecostes. Esse vai pegar fogo, hein? Então, eu espero ter te abençoado. Me manda dicas. Vitão, fala mais disso. Vitão, fala mais devagar. Vitão, fala mais rápido. Tá ativo. Vitão, não gostei. Vitão, adorei. Me dá um feedback aí. Deus te abençoe.